Tem entrevista agora aqui no SBT News, gente. Vamos falar sobre os países da Europa que estão estudando restringir ou até proibir o acesso de menores às redes sociais em um movimento que amplia a pressão sobre grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A iniciativa, inspirada em uma medida que já foi adotada na Austrália, pode afetar milhões de jovens e atingir diretamente plataformas como o Instagram, TikTok e YouTube também. Para falar sobre esse assunto, converso a partir de agora com o especialista em tecnologia, também é professor da PUC de São Paulo, professor Diogo Cortis. Bem-vindo com a gente, muito obrigada por nos atender neste sábado para falar de uma discussão que é tão importante, tão relevante e tão atual, né, professor? A gente acompanha essas tentativas, propostas avançando para restringir o acesso de menores às redes sociais, a presença de menores nas redes sociais também, na internet. O que é que você considera dessas medidas na Europa? Elas são realmente eficazes para proteger crianças e adolescentes? Elas têm força também para chegar aqui no nosso país em breve? Bem-vindo, bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia, é um prazer estar aqui de volta conversando com vocês. E, de fato, é um tema que chama muita atenção do mundo todo. É um movimento que vem acontecendo globalmente, então são vários países que estão debatendo esse tema da presença das crianças nas redes sociais, nas grandes plataformas, o efeito disso, tanto para a saúde mental, cognitivo, para o desenvolvimento das pessoas, até mesmo questão cultural. Então, a gente tem diferentes movimentos acontecendo. Você bem colocou, teve o caso da Austrália, que foi o primeiro país a proibir totalmente, né, para menores de 16 anos, uma série de plataformas. Começou a valer agora, no começo do ano. Então, a gente ainda precisa de um tempo para avaliar quais foram os efeitos reais que isso teve na sociedade, né? Foi positivo, foi negativo, o que precisa ser adaptado ou não. Esse movimento também começa a ganhar mais força na Europa, né? Então, a Europa ela já vinha tentando encaminhar algum debate sobre isso. O ano passado isso deu um pouco mais esfriada, muito por conta da administração do Trump, né? Que ele quer um ambiente mais favorável para as plataformas, então, para as big techs. Então, isso inclui certamente um ambiente mais desregulado. Mas agora, né, dessa virada do ano, o debate ganhou ainda mais força, principalmente também por conta desse atrito, né, entre os Estados Unidos e a União Europeia, e alguns países já declararam pelos seus líderes, né, que devem sim propor medidas mais duras. Então, começou com o Macron, que promete, né, ter uma lei que proíba o acesso de criança até 16, abaixo de 16 anos até o fim do ano, e recentemente também o Pedro Sánchez, da Espanha, levantou a voz e falou: a gente também vai ter uma medida nesse sentido. Então a Europa vem se movimentando, ganhando força esse debate de proibição. O Brasil, ele vai por um caminho que eu acho que a gente pode colocar como um meio termo, porque a gente teve no fim do ano passado também o ECA Digital aprovado, né, que foi apelidado da Lei Felca, que não proíbe o acesso dessas crianças, mas põe uma série de regulamentações. Então, por exemplo, hoje, para acessar um conteúdo que é para maior de 18 anos, uma autodeclaração basta. Isso não vai poder. Então, as empresas vão ter que implementar medidas para garantir que aquela pessoa, né, tem maior de 18 anos para acessar um determinado serviço, um determinado conteúdo. Então, não bane, mas põe uma série de restrições e regulamentações, como, por exemplo, associar sempre a conta de um menor de 16 anos a um maior de idade, né? Então, há um responsável que pode ter ali um controle maior. Então, esse é o debate que está acontecendo no mundo, mas o fato é que isso é importante porque a gente sabe dos impactos que isso pode ter em diferentes áreas da vida de uma pessoa, né? Então, tem vários estudos surgindo mostrando exatamente nesse sentido. As evidências são muito recentes, né, professor? Até muito pouco tempo, a gente não tinha nenhuma diretriz sobre o uso de internet, de redes sociais para menores, né? Vou citar como exemplo, são camadas diferentes, é claro, mas a orientação de não
dar telas aos menores pelo menos até os 2 anos. Isso é uma orientação super nova, baseada em estudos também muito recentes, para tentar não criar ali um vício inicial, numa fase que é considerada de extremo desenvolvimento cerebral. Mas é algo de agora, né? Que pais de crianças não tinham uma orientação tão clara em relação a uma idade específica de quando você pode controlar esse uso. No caso da Europa, falando em proibição, professor, qual é o seu olhar? Muitos especialistas acreditam que proibir num cenário em que os adultos não tiram em nenhum momento isso daqui da mão, não faz tanto sentido, né? E até pode piorar. Tem que ser esse o diálogo mesmo de proibição para que a Europa caminha ou você vê algumas outras possibilidades como especialista? Então, essa é uma questão assim, muito importante que tem que ser olhado com muita cautela, porque são medidas que a gente está tomando agora que a gente não sabe exatamente quais serão as consequências. E as consequências que eu coloco são das mais amplas possíveis. Então, qual que é a consequência cognitiva para as crianças, para os adolescentes, sociais, da saúde mental, até mesmo econômica, da mudança da cultura? Porque sempre que a gente faz algum tipo de política pública, né, dessa magnitude, a gente sempre vai ter essas consequências que a gente não consegue antecipar com clareza. Então, hoje, quando a gente olha para o caso da Austrália, ela acaba sendo como se fosse um laboratório para o mundo. Está todo mundo olhando para lá, tentando entender o que realmente está funcionando, o que realmente não está funcionando, se primeiro, né, essa questão da proibição, ela é efetiva do ponto de vista de realmente conseguir tirar as crianças das redes sociais. Esse é o primeiro ponto, porque tem uma série de questões técnicas que você consegue burlar, né? Então, em países que vão por esse caminho, cresce muito o uso de VPN. Então, você acessa o conteúdo como se você não tivesse naquele país. Então, você burla a legislação local. Então, esse é um fenômeno. Mas tem uma outra questão que também é colocada, né? Se a gente sabe que, no fim, né, tudo é baseado nessa troca midiática mediada pelas redes sociais, o que a gente também está deixando de colocar as crianças nesse contato, né? Às vezes para aprender um novo conteúdo, aprender uma nova linguagem e também até um novo perfil de interação. Então, é um tema muito complexo, porque a gente sabe que tem um impacto negativo, mas também tem benefícios que as crianças podem ter, né? As crianças e adolescentes podem ter aí ao longo do tempo. Então, eu vejo a Austrália como esse laboratório, nesse momento, assim, de entender o que realmente está dando certo, qual que é a efetividade disso tudo, quais são as consequências. A medida de proibição é uma medida mais dura, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que os países, né, eles estão ficando muito sem caminhos, sem alternativas, né? A gente pode, de repente, pensar num redesenho das plataformas. Isso é interessante colocar, porque é um fato relevante de ontem. Então, a União Europeia, né, a Comissão Europeia, ela abriu, né, já tinha aberto uma investigação aí específica contra o TikTok, e ontem saiu um relatório de que o TikTok deve sim mudar o design da plataforma, sabe? Então, porque eles falam, olha, essa questão de vídeo curto, das crianças ficarem trocando loucamente entre um vídeo e o outro, é muito ruim, né? Isso prende a criança, tira a autonomia dela. Então, talvez a gente vai encontrar essas medidas que eu acho mais importantes e saudáveis de criar um ambiente digital mais seguro e apropriado. Então, de fato, né, eu acho que o design de algumas plataformas, elas não são benéficas nem para nós adultos, muito menos para as crianças, né? Então, eu acho que encontrar esse meio termo de não proibir, mas colocar regulações mais duras, né, por meio de evidências científicas para fazer redesenhos de plataforma, ao meu ver, né, como um pesquisador da área, é o caminho mais interessante e mais apropriado. Só que a gente sabe que existe também um desafio enorme, porque essas empresas, elas são muito grandes, né? E como acho que bem colocou o Pedro Sanches, né, da Espanha, ele falou, é maior muitas vezes que o meu próprio país. Então, enfrentar esse debate é um desafio grande, mas acho que globalmente a gente tem que colocar isso. Então, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais resumida agora, eu acho que a gente deve discutir a presença das crianças nesse ambiente digital e como tornar o ambiente mais seguro para que não vicie, para que ela tenha acesso a conteúdos que façam ela se desenvolver, a criar
um ambiente de interação mais saudável, e isso passa também por discutir o próprio desenho das plataformas. Diego Cortis, professor da PUC de São Paulo, especialista em tecnologia. Obrigada por essa conversa com a gente neste sábado. Até uma próxima, viu? Obrigado, foi um prazer. Até mais. Até mais.